condenação do Lula alimenta em parte da população, em boa parte dos intérpretes, né, uma certa desconfiança em relação ao sistema jurídico, e essa insegurança jurídica acho que ela é ruim para a vida republicana. Os impactos políticos diretamente envolvem não só de imediato a possível eleição em 2018, mas também todo um rearranjo na correlação de forças, das forças políticas que disputam projetos políticos para o Brasil, né? Até onde eu conheço do processo, não houve irregularidades. O processo foi todo conduzido com possibilidade de exercício de livre defesa, inclusive a oitiva do réu e de outras testemunhas foi amplamente divulgada. Tecnicamente, a defesa foi livremente exercida. Então, acho claudicante carimbar que houve irregularidades técnicas nesse caso. Tecnicamente, para mim, não está demonstrada, comprovada a culpa, vamos chamar assim, lato sensu, que é ônus da acusação, como para mim está provado que ele é inocente. Eu vou mais do que dizer que não é indúbio pro réu, não. Para mim não há dúvida. A celeridade atípica, não normal, que foi imprimida nesse processo. Principalmente agora no segundo grau, na 8ª turma do Tribunal Regional Federal 4 Região. Atropelou vários e vários processos, habeas corpus, inclusive, que tem preferência, para colocar rapidamente a condenação que eles sabiam, porque foram eles que fizeram. O problema não é a celeridade desse caso, o problema é a lentidão dos demais. Claro que se essa celeridade levasse à percepção de perda de qualidade no julgamento, nós teríamos um problema. Mas se a celeridade não afetou a qualidade da decisão ou o exercício da livre defesa, não vejo crítica a ser feita à celeridade. Se você, por um lado, entende que é necessário que haja formalização da transmissão de propriedade de certo bem, para que o beneficiário disso seja considerado um malfeitor, por assim dizer, você vai chegar à conclusão de que essa decisão foi injusta, porque não houve nenhum documento transmitindo a propriedade. Por outro lado, se você entende que a formalização dessa transmissão de propriedade não é suficiente para que aquele beneficiário consiga receber todas as vantagens das coisas que foram oferecidas a ele, você vai chegar à conclusão de que existem provas robustas em desfavor do ex-presidente Lula. Eu digo isso há muitos anos, assim, não é de agora. Eu acho que existe um certo discurso nesse país, mas aqui e alhures também, de desagregação, desconstrução do lugar da política na vida pública, né? Como se fosse possível, como se a política fosse um lugar do perigo, da corrupção, do erro, e isso acaba reforçando formas de ligação mais direta, vamos dizer, entre mercado, interesses de mercado e decisão pública. Sérgio Moro, não sabendo do ato de ofício anterior do Lula, ele usou a expressão ato de ofício indeterminado. Ele falou, o Lula não tem a propriedade de direito, tem propriedade de fato. Não existe a figura de propriedade de fato. A situação do bem seria justamente não botar no nome dele, daí que vem a lavagem de dinheiro, né? Não botar no nome dele. Mas pelo menos teria que ter a posse do imóvel, para dizer que você recebeu o imóvel. Que situação esdrúxula desse imóvel, né? E se alguém perder esse imóvel, quem perdeu foi a OAS. Se a empreiteira tinha a propriedade formal, porque ela servia como um aparente proprietário que ocultava um real proprietário atrás, partindo do pressuposto do resultado do julgamento. Evidentemente que há um componente político. Há um cerceamento de defesa muito grande, outro aspecto preliminar, porque condenou com base no diretor-presidente da OAS, o depoimento dele, que era réu, corréu, uma chamada de corréu, que estava fazendo tratativa para uma delação premiada com o promotor da República. É complicado uma testemunha, um réu, estar conversando com a parte acusadora, né, e depois prestar um depoimento de juízo. Claro que será sempre curioso imaginar que passaria para a história que o único ex-presidente condenado é um ex-presidente com o perfil do ex-presidente Lula, né? Na sua trajetória, na sua origem popular, sua trajetória, sua escolha política, o campo ao qual pertence. Pode passar pela história como um momento em que nós brincamos com nossas instituições, né? Em nome de uma competição política ou de uma convicção
de que é preciso passar esse país a limpo, independente das condições de fazê-lo, né? Ao falar que o julgamento foi político, você está esquecendo toda a questão jurídica, você está dizendo que não houve técnica na realização desse julgamento. O que se vê naqueles votos, 3 votos extensos com relação ao caso, e aí eu estou abstraindo a questão do primeiro grau, cada um dos 3 votos foi muito cuidadoso na análise tanto da tese de defesa, quanto da tese de acusação, quanto na análise da documentação que eles entendem que é suficiente para a demonstração do lastro probatório. Esquecer tudo isso e falar, foi político. Me parece que é simplificar muito a questão. Esse julgamento do TRF ele é o resultado de um trabalho de anos desenvolvido tecnicamente. O Léo Pinheiro disse que com o senhor Vaccari ele combinou que o apartamento não seria... Inclusive ele disse que não entregou porque foi preso. Ele falou no Vaccari várias vezes, e o depoimento que foi a base da condenação. E depois o advogado do presidente Lula pediu, então vamos ouvir o Vaccari. E o Moro não quis ouvir o Vaccari, que era o que estaria dentro da versão do Léo Pinheiro, no centro da coisa. Me parece que o juízo de primeiro grau foi muito cuidadoso para evitar até uma maior exposição do processo como se político fosse. Eu acho que 95% da doutrina é contra a prisão como efeito puro e simples da condenação de segundo grau. A jurisprudência do Supremo traz uma iminente prisão do ex-presidente Lula. Não por ser o ex-presidente Lula, mas por ser um réu, impessoalmente falando, por ser um réu que teve a sua condenação ratificada pelo segundo grau de jurisdição. Mas é uma decisão que não tem efeito vinculante. Qualquer juiz, em qualquer tribunal, pode entender de modo diferente, como alguns estão entendendo. Então essa insegurança jurídica teria que acabar. Segundo a lei da ficha limpa, que ironicamente foi sancionada pelo ex-presidente Lula em 2010, ele não poderia, abstratamente, se candidatar. Teoricamente, hoje, ele é inelegível, preso ou solto. Mas ele vai fazer, parece, segundo disseram, se inscrever como candidato, vão impugnar e a discussão vai cair na Justiça Eleitoral. O ponto é que a ausência dele na eleição parece desqualificar um pouco a competição democrática na medida que você tira do jogo o principal candidato de um campo político relevante, né? Então isso acho que desqualifica democraticamente o pleito. A eleição de 2018 ela tem semelhanças e diferenças à eleição de 89. A semelhança, eu acho que é o eleitorado hoje, ele se comporta não como uma normal, onde a maioria do eleitorado está no centro. Você tem a polarização que faz que você tenha, né, uma senoide, assim, né? Então, o centro está um pouco esvaziado, há uma certa polarização. Isso se assemelha a 89. O que não se assemelha é que 89 a política é o lugar da esperança. Agora, em 2018, a política parece um lugar obscuro e perigoso. Bastante tenso, eu acho que essa eleição, com ou sem o Lula.